Como sempre equivocado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a estratégia para uma possível transição política no Irã poderia seguir um modelo semelhante ao aplicado recentemente na Venezuela, onde o Maduro foi sequestrado, mas mantiveram uma estrutura de governo. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, o quão delirante está Donald Trump para achar que o que ele fez na Venezuela é um exemplo para qualquer coisa. Na verdade, Sophie, é a certeza de que ele, né, ele é megalomaníaco, ele tem uma certeza de que faz sentido o que ele fala, porque para ele manda no mundo inteiro. E é esse o grande problema do Donald Trump. Na verdade, na maioria dos estadunidenses, né? Os estadunidenses eles têm essa mania, né, de achar que a América é um país, não um continente, e que aí o governo dos Estados Unidos pode mandar em absolutamente tudo. A gente vê isso refletido na construção de nacionalidade dos estadunidenses. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer a fala do Donald Trump, porque em um momento de escalada com o mundo árabe, com o Oriente Médio, ali ele vai falar como um exemplo vitorioso que para a Venezuela, que ele invadiu um país, sequestrou um presidente, esse presidente segue sequestrado juntamente com a sua esposa e meio que não deu em nada. Então, talvez, de fato, tenha sido uma atitude vitoriosa, infelizmente, Sofia, e é por isso que ele se espelha no que aconteceu com a Venezuela, no que aconteceu com o Maduro. Por favor, vamos ouvir o que o Trump fala. E com a nossa nova campanha militar, nós impedimos que um número recorde de drogas entrasse em nosso país e paramos que chegassem pelas águas, pelo mar. Vocês provavelmente perceberam isso. E aí vocês perceberam que não era nada de pescaria que esses barcos estavam fazendo. E nós também acabamos com um dos mais sinistros reis do cartel. Vocês viram ontem. Em janeiro, guerreiros da elite americanos fizeram uma das operações mais espetaculares, complexas, de competência militar e poder na história do mundo. Algo nunca visto. Líderes estrangeiros, eu acho que eles acharam bem impressionante, na verdade. Eles nem acreditavam no que estava acontecendo. Bom, é uma força muito diferente do que a gente tinha 4 anos atrás. É uma grande força armada. Tenho muito orgulho dela. Aliás, a Força Espacial também é meu bebê. Eu acho que ela está ficando muito importante agora. Que tal fazer um... É exatamente isso, gente. É um discurso totalmente desconexo com a realidade, é delirante. É um delírio, só que é um delírio de alguém que tem o poder de apertar, de enviar bombas, né, de começar uma guerra nuclear. É o domínio de uma grande potência mundial, não é um domínio de... Se fosse um domínio de qualquer país, já seria um grande problema, mas é o domínio dos Estados Unidos da América, um país que vive... Desde a Primeira Guerra, basicamente, a sua indústria é voltada para o pensamento, para construções bélicas, né? Então, é um país que se alimenta e que precisa da guerra para manter continuar sendo uma grande potência. Eis a questão, Sofia, em meio a crises internas, em meio a desemprego, a inflação, a indústria entrando num processo de recessão, a gente tem aí o Donald Trump criando novas guerras. Isso não é um acaso. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar. Isso não é por acaso. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer essa matéria da CNN, que vai trazer uma questão que é muito importante que a gente olhe agora, que é o seguinte, em meio ao que vem acontecendo, inclusive a própria CNN, eu não esperava muito que eles falassem sobre isso, não,
Mas o mundo árabe, né, os iranianos, eles estão, inclusive, pedindo que o seu povo se levante diante da morte do seu líder. Então, eu acho muito difícil o clérigo xiita iraniano, ele ordenou que os muçulmanos declarassem guerra aos Estados Unidos e a Israel para vingar a morte do líder supremo, que é o Ayatollah Ali Khamenei. Eu acho que é Khamenei, né? Mas, por favor, pode me corrigir se estiver correta. E aí, com essa informação, a gente tem, possivelmente, os iranianos se voltando para vingar o sangue do Ayatollah que foi morto, né, que morreu. O líder supremo do Irã, inclusive, foi morto pelos ataques dos Estados Unidos e Israel, foi confirmado pela mídia estatal iraniana, e as pessoas, as lideranças que estão aí sendo pautadas para a sucessão, são todas com a mesma linha de pensamento. Eu acho muito difícil que o Irã seja a Venezuela e que aceite tranquilamente, sem nenhum tipo de conflito, até porque a Venezuela não tinha como fazer isso, a Venezuela não tinha poder bélico, diferente do Irã. O Irã tem poder bélico para continuar esse conflito no Oriente Médio aí por um bom tempo. E um bom tempo não significa necessariamente décadas, eles não precisam disso, eles podem só dificultar o papel dos Estados Unidos no controle de petróleo naquela região do Mediterrâneo, que é isso que os Estados Unidos quer. Os Estados Unidos ele não quer acabar com terroristas, eles não querem manter a paz no mundo, pelo contrário, eles querem apenas a especulação dos barris de petróleo. É esse o interesse e o controle. É esse o interesse do Donald Trump e dos Estados Unidos nesse momento de inflação no seu país, Sofia. E eu, só para destacar o que a Sanidade fala aqui, que vai ter perseguição contra os iranianos. Eu acho realmente que isso vai acontecer. É isso, Sofia. Pois é, Dai. Gente, o Trump, ele realmente perdeu a noção, né? Porque o que ele fez na Venezuela foi tolerado única e exclusivamente porque foi na Venezuela. Porque foi num país, desculpa, fudido aqui da América Latina. Experimenta ele fazer isso em outros países para ver o que acontece. Ele experimentou e fez pior, né? Ele matou, não sequestrou, ele matou o líder de outro país. Foi na Venezuela, foi no Irã. Qual que é o próximo? O próximo é o quê? Groenlândia? Duvido que se ele resolver fazer algo desse tipo na Groenlândia, a comunidade internacional vai tolerar da mesma maneira que está tolerando agora. Ele está testando os limites. E uma hora ele vai ultrapassar os limites. Né? Ele não vai conseguir fazer com o Canadá, com Groenlândia, o que ele fez com o Irã, com Venezuela. Só que do jeito que ele tá indo, eu não duvido que ele tente. Mas, enfim, a questão Dai, é que ele tá vendo uma queda na popularidade dele. Isso está acontecendo e é uma tendência natural de muito tempo que líderes com crise de popularidade usem a guerra como um mecanismo aí para tentar aumentar a sua popularidade. A gente já vê isso há décadas, ouso dizer até séculos. Só que ele é uma pessoa que ele se colocou numa posição difícil com relação a isso, porque ele se colocou numa posição de que ele prometeu para os eleitores dele que não ia ficar fazendo guerra à toa, prometeu que não ia ficar gastando dinheiro com questões internacionais, ia fazer um governo mais voltado para o centro dos Estados Unidos, para os próprios Estados Unidos. Então eu não sei quão bem visto vai ser isso.
E se ele tentar ocupar de alguma forma o Irã, aí ferrou de vez. Aí ferrou de vez, porque daí a imagem que vai começar a ter é a mesma imagem que aconteceu em várias outras guerras. De saírem soldados e voltarem caixões. E isso é algo que eu não sei se o público dele vai tolerar. Então vamos ver, vamos ver. Sophie, eu acho Diga. que ele não está muito se importando. É de verdade, eu acho que ele não se importa muito com isso. Porque para ele são baixas de guerra. E analisar A questão não é se ele tentativa se de importa com controle do isso, Donald é Trump. com se o público dele, se os eleitores dele vão se importar com isso. Tá, penso sobre isso, mas eu acredito que essa galera é uma galera fomentada na guerra. Eles acham que, de fato, eles estão salvando o país. Ainda mais, se você for analisar, tem uma pesquisa, não lembro se é dos últimos 5 anos, mas eu sei que tem uma pesquisa que os estadunidenses, eles são contra os países da região ali do Golfo Pérsico. Eles não estão nem aí, seja Iraque, seja Irã, seja Afeganistão, eles não estão nem aí com aqueles países da região do Golfo Pérsico. Então, tem isso, né? Tem um olhar do estadunidense com aquela população, que é um olhar racista, que é um olhar excludente, que é um olhar de desumanização que vem sendo feito, né, há muitos anos, seja dali do Golfo, seja da região ocidental ali. Então, existe um olhar de marginalização daquela população. Mas vamos esperar, Sofia, vamos esperar. A gente espera que eu acho que eu não me fiz claro. Eu não acho que eles se importam com as pessoas que estão morrendo no Irã. Eu acho que eles se importam com soldados estadunidenses que podem vir a morrer no Irã. Se os iranianos estão morrendo, eles não ligam mesmo. não. Mas enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.